Fala, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. 6 horas da manhã, momento de elevarmos o nosso pensamento a Deus, e a palavra de hoje está em Mateus, no capítulo 14, do versículo 34 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus cura em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisarem todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. E pediam-lhe que ao menos pudessem tocar a borda de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficaram curados. Povo de Deus, a simplicidade de Jesus sobre tudo, né? A simplicidade de Jesus aqui no meio de nós foi algo fantástico e maravilhoso. Foi uma quebra sobre tudo aquilo que se acreditava, que se falava sobre Deus, uma quebra de muitos paradigmas. Povo de Deus, Jesus naquele momento em Genezaré, ele era um sacerdote no meio do povo. Ele era a autoridade máxima no meio espiritual, no meio do povo. Ele era aquele que falava e ensinava ao povo. Ele já estava conhecido pelas suas curas, pelos milagres que ele realizava. O povo já o reconhecia como pastor. E tocar as vestes de um pastor naquela época era algo muito problemático. Se a gente imaginar que no tabernáculo existia uma divisão onde só poderia chegar ao lugar reservado para falar com Deus aquele que estivesse purificado. Então, pensem que aquele que adentrava no tabernáculo, naquele espaço para falar com Deus, ele tinha que estar puro. Diz a Bíblia que amarrava-se o pé dele, porque se ele demorasse lá, tinha que puxar ele de volta. Ele entrou impuro e lá estava morto. E olha o tamanho da responsabilidade desses sacerdotes, que precisavam estar puros para falar com Deus. Imagina ao redor deles o quanto as pessoas não tinham o respeito, não tinham admiração por esses sacerdotes. Imagina Jesus. Agora, olha a graça de Deus Pai se manifestando em Jesus ali nesses momentos em que o povo não precisava nem pedir para Jesus, era só tocar nas vestes dele para serem curados. Povo de Deus, olha o tamanho do amor de Cristo que se expandia naquele momento. Sabe por que isso, povo de Deus? Isso é assim. Era a maneira que o povo tinha, talvez, de trazer todas as dificuldades ali. E o principal, era o único momento que talvez eles iriam ter de estar na presença de Cristo. E para aqueles que criam, ao tocar nas vestes de Jesus, eram curados. Olha como a palavra é profunda. Então, independente do lugar, e aqui nós não estamos nem falando sobre Genezaré, independente do lugar, Jesus não esteve aqui apenas por estar. Ele não veio aqui apenas para falar de um novo evangelho. Ele não veio aqui, ele não se manifestou entre nós apenas para falar: Deus existe, eu estou aqui para mostrar que Deus existe, eu sou parte de Deus, eu sou Deus entre vocês. Não, ele não veio aqui para isso. Ele veio aqui para, de certa forma, dizer: olha, sacerdotes, prestem atenção no povo.
Olha o quanto eles estão sedentos de um Deus que é vivo. Olha quanto eles estão sedentos de um Deus que mostrou para vocês grandes milagres. Olha, vê o teu povo clamando por cura. E essas pessoas que estavam ao redor de Jesus não eram pessoas ricas, não. Eram pessoas humildes, pobres, com extrema dificuldade. Porque ao passar do tempo, o sacerdócio e a cultura judaica e aquele entendimento que eu já disse antes de que aquele que tem mais proximidade com Deus é mais próspero, isso foi afastando o povo que um dia foi escravo e que viu tudo que Deus fez, os milagres, a presença de Deus, tudo que Deus fez para tirar aquele povo que estava sendo humilhado, que estava sendo açoitado, tudo que Deus fez para tirar aquele povo da escravidão, para libertar eles. E aí esse povo vai se voltando para as riquezas da terra de novo, para aquela prosperidade, e começa a deixar os mais humildes para trás. E começa a deixar de entregar a palavra para aqueles que necessitam. Começam a deixar de mostrar a presença de Deus para aqueles que verdadeiramente precisam. Hoje, com a internet, a gente tem grandes facilidades. Eu quero que vocês pensem sobre isso, tá? Eu não estou aqui pura e simplesmente para dizer para você: olha, faça isso, olha, faça aquilo. Meu intuito aqui é sempre ler a Bíblia com vocês, trazer para vocês o meu entendimento de uma maneira aberta, onde aqui todos têm possibilidade de ver as grandes maravilhas que Deus tem para nós. Meu convite para você é que você vai evangelizar também. Vai mostrar um Cristo que habita em você para as outras pessoas. Tem gente sedenta da palavra de Deus, como estes que ao tocar, apenas tocar nas vestes de Cristo eram curados. E eu não estou dizendo para que você permita que as pessoas toquem as suas vestes para serem curadas por você. Não. Mas eu vou contar uma história bem rápida para a gente encerrar esse vídeo. Há poucos dias, o interfone da minha casa toca e era uma pessoa dizendo que estava com o desejo de pôr fim na sua vida. Eu abandonei tudo que eu estava fazendo naquele momento, sentei próximo a essa pessoa, não abri o portão por questão de segurança, ficamos um de um lado, outro do lado, eu para dentro da minha casa, portão fechado, e esse jovem do outro lado, falando um pouquinho da sua história. E Deus me usou para falar para aquele jovem aquilo que ele verdadeiramente precisava ouvir. E eu tentei não falar nada daquilo que eu achava. Oh, não, você tinha que fazer isso, não, você tinha que fazer aquilo. Não, muito pelo contrário, eu só mostrei um Jesus vivo para esse cara. Eu só falei o quanto Jesus ama ele, e isso é verdade, está na Bíblia, está escrito aqui. Quantos que ao crer tocavam nele era curado, acabamos de ler. Eu poderia muito bem dizer para você, meu irmão, minha irmã, através de mim, esse menino teve a oportunidade de ser curado, da sua alma ser preenchida. Mas eu posso dizer para você com toda, absoluta e total certeza: não teve 1 centímetro de Rodrigo naquilo. Teve 100% de Cristo. Esse menino foi embora com lágrimas nos olhos, abri o portão antes dele sair, fui lá, dei um abraço apertado nele, ele foi embora para casa dele. No outro dia, 4 dias depois, ele voltou de novo, toca o interfone e ele veio me dar o testemunho. Falou: meu irmão, no outro dia de manhã o telefone tocou. Era uma pessoa me dando uma oportunidade de emprego. A minha esposa que tinha ido embora na hora do almoço me liga, voltando para casa. Cristo mudou minha vida. Meu irmão, minha irmã, não é você, é Cristo. Deixa Cristo te usar, tem gente precisando. Esse menino, uma hora dessa, a gente poderia estar noticiando mais uma pessoa que dá fim à sua própria vida.
Mas nesse momento aqui eu tenho certeza absoluta que Deus está trabalhando na vida desse menino para que ele suba nos púlpitos das igrejas por aí, das religiões por aí, para dar o testemunho da vida dele, do que Cristo fez na vida dele. E de novo, não tem 1 milímetro de Rodrigo ali. Tem 100% de Cristo. Porque quando ele voltou para dar o testemunho dele, ele disse: Cristo mudou a minha vida. Ele não falou: rapaz, você mudou minha vida. Não, foi Cristo quem mudou a vida dele. E ele saiu dali com essa certeza de que Cristo ama ele, de que Cristo está ali para mudar a vida dele. Eu não estou falando da prosperidade dele ter arrumado um trabalho, da mulher dele ter voltado, não. Eu estou falando que ele estava para pôr fim na vida dele e Cristo foi lá e buscou ele e deu para ele aquilo que Cristo sempre nos prometeu na Bíblia. Porque Cristo é o nosso Deus da vida e vida em abundância. E eu creio que esse jovem hoje está vivendo uma vida em abundância. No Espírito de Deus. No Espírito Santo. Carregando esse menino pelo colo. Então, meu irmão, minha irmã, creia. Cristo te ama. E se você não entregou sua vida a Cristo ainda, essa é a oportunidade. Não deixa passar mais nenhum segundo. Pode ser tarde demais. Para você viver uma vida eterna próximo a Cristo, uma vida eterna na graça de Deus Pai. Não deixa passar mais nenhum segundo. Entrega a sua vida a Cristo. Aproveita esse momento. Faça isso. E você verá não a sua vida ser transformada aqui, mas você verá a sua vida ser transformada num plano espiritual, de uma maneira que você vai ver tudo com alegria, tudo com um sorriso no rosto e vai ser feliz, meu irmão, em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu espero que o teu dia hoje seja repleto da graça de Deus Pai, do amor de Cristo por você, que você sinta esse amor presente em você. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.